dia a todos e que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Hoje eu gostaria de meditar com os irmãos no tema A Fé que Transcende. Querido, se existe alguma coisa que precisamos nesse tempo é de fazer crescimento em fé. Todos nós precisamos crescer na fé. E Jesus associou a manifestação do poder de Deus a algumas atitudes de fé, daí as expressões utilizadas por ele: seja feito conforme a tua fé, ou a tua fé te salvou, ou se creres, verás a glória de Deus. Há um grande mistério na fé. É difícil nós explicarmos racionalmente a fé, mas a gente pode pensar em algumas coisas. Por exemplo, nos evangelhos nós aprendemos que a fé não pode ficar confinada aos limites da razão, aos limites dos sentidos, aos limites dos sentimentos, nem ao relatório, circunstancial. Por isso, queridos, hoje eu gostaria de meditar com vocês sobre algumas coisas que a fé precisa transcender. A fé precisa transcender o racionalismo. Então, apesar da fé ser razoável, isso é, até certo ponto ela pode ser explicada, ela é suprarracional, no sentido de que ela é gerada no espírito e não na mente ou na razão. Por isso, ela transcende o natural quando cogita do sobrenatural. Ela transcende o ordinário quando ela cogita do extraordinário. Por isso, queridos, nós não podemos confinar a fé nos limites da razão. Então, se você tem sido como eu fui há muito tempo e ainda sou um pouco uma pessoa mais afeita àquilo que é racional, e tem o hábito de enquadrar as categorias da fé somente dentro daquilo que a sua razão alcança, você precisa reavaliar a sua concepção de fé, porque a fé dá passos para além dos limites da razão. Eu peço a Deus, eu oro constantemente para que Deus quebre toda a racionalidade em mim. Não que a razão não seja uma coisa boa, não é isso. É que ela não pode limitar a nossa fé. Segunda coisa que a fé precisa transcender são os nossos sentidos. É interessante observar que Jesus não elogiou a fé de Tomé, que precisou se utilizar daquilo que os seus sentidos atestavam para poder confirmar e aceitar a ressurreição de Jesus. Por isso que a palavra de Jesus foi: bem-aventurados que não viram, não tocaram, mas creram. Então, queridos, Jesus está dizendo que a fé transcende esses sentidos, aquilo que os nossos sentidos podem atestar. Porque qual é o problema de limitarmos a fé àquilo que os nossos sentidos atestam? É que os sentidos operam no reino visível, material, e a fé no reino invisível e imaterial. Embora seus resultados sejam sentidos no mundo visível, no mundo material. Mas a fé, por exemplo, uma cura sobrenatural, ela opera no reino invisível, embora seus resultados sejam no mundo visível. Hebreus capítulo 11, verso 1 dá conta de que a fé é a certeza
de que vamos receber as coisas que esperamos. E é a prova de que existem coisas que não podemos ver. Tá vendo como o sentido ficou fora? Então, se você faz parte do grupo que manifesta aquele tipo de fé que precisa estar circunscrito dentro daquilo que seus sentidos atestam, como essa fé de Tomé, ver para crer, você precisa avançar para a fé tipo Abraão, crer para ver. Abraão obedeceu a Deus, crendo no seu chamado, sem, no entanto, ter todas as suas certezas objetivas. Ele sai para um lugar que Deus lhe mostraria. E ao referir-se à oração, veja o que diz Jesus em Mateus capítulo 11, verso 24. Por isso eu afirmo a vocês que quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam, ou seja, os sentidos ainda não atestaram, e assim tudo lhe será dado. Terceiro, a fé precisa transcender os sentimentos. Ao tratar dos nossos sentimentos, do nosso coração, Jesus fala dos enganos que habitam nossa interioridade. Porque em alguns momentos, irmãos, os sentimentos apontarão numa direção e a fé apontará noutra direção. Então, queridos, os sentimentos precisam sim ser admitidos, como eu tenho ensinado para os irmãos, nominados, se queremos processá-los, mas eles não podem determinar nossas atitudes e nossas ações em matéria de fé. Porque o sentimento é, como alguém já comparou, uma areia movediça. Por isso não podemos pautar nossa vida nos sentimentos se queremos fazer avanço em fé. Vamos entender? Também a fé precisa transcender a dúvida, a incredulidade. À medida em que a gente vai avançando na fé, a dúvida vai ficando para trás. Eu creio que cada passo que a gente dá em direção à fé é uma vitória sobre a incredulidade. Todavia, se dermos guarida à dúvida, à incredulidade no coração, nós vamos tendo nossa fé esvaziada. Por isso nós precisamos vigiar o tempo todo o coração. Vejam os irmãos que com relação à oração, Jesus diz que não basta orar, não basta verbalizar, não basta professar a coisa certa, é preciso crer no coração. Lá em Marcos capítulo 11, versos 22 e 23, ele diz: tenham fé em Deus. Eu afirmo essa verdade a vocês. Vocês poderão dizer a esse monte: levante-se e jogue-se ao mar. E se não duvidarem em seu coração e crerem que isso vai acontecer, então isso será feito. É o que diz Jesus. Então, queridos, nós precisamos lutar constantemente contra a dúvida, contra a incredulidade que nos assedia se queremos avançar na fé. A fé também precisa, irmãos, transcender o relatório circunstancial. Se cremos que Deus tudo pode, se cremos que o Senhor é Senhor absoluto sobre tudo, o Deus soberano, então, queridos, nenhum relatório circunstancial pode ser palavra final para nós. É por isso que somos parte de um povo que crê em milagres. Por exemplo, quando Jairo veio ao encontro de Jesus em razão do falecimento da sua filhinha, o relatório circunstancial era: a minha filha morreu agora mesmo.
Mas daí ele cogita da fé. Ele diz assim, a fé lhe permitiu dizer isso. Venha e ponha as mãos sobre ela para que viva de novo. Ou seja, Jesus teria a palavra final sobre aquela questão. Isso está registrado em Mateus 9,18. Então, queridos, isso é o que significa esperar contra a esperança. Que esperança, por exemplo, poderia haver para uma mulher estéril, idosa, e para um homem de igual modo idoso ter um filho? Que esperança poderia haver? Nenhuma. Perdeu-se a esperança, irmãos. Todavia, eles tinham de Deus uma promessa. E essa promessa ganharia concretude na vida deles a despeito das circunstâncias. Por isso eles creram ou esperaram contra a esperança. Então, queridos, que também, eu não sei se você já passou por isso, mas há momentos em que o relatório circunstancial diz uma coisa, mas nós podemos ouvir de Deus outra. E Deus vai dar um testemunho lá no íntimo, no seu coração. E você seguirá crendo a despeito das coisas, a despeito das circunstâncias. E muitos nem entenderão, mas você tem de Deus o testemunho no seu coração. Amém? Vamos orar então nesse sentido? Vamos orar. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir que Tu quebres em nós todo racionalismo. Queremos aprender a conceber aquilo que está para além da nossa razão. Ajuda-nos a abandonar o hábito de caminhar dentro dos limites também daquilo que os nossos sentidos podem atestar. E faz crescer em nós a fé tipo Abraão, aquela fé que crê para ver. Quebra em nós toda incredulidade, toda dúvida que possa esvaziar nossa fé, bem como, ó Deus, todo determinismo, toda resignação, todo fatalismo tão presentes em nossa cultura e que possam nos impedir de abraçar as promessas e as possibilidades que temos em Ti. Pedimos isso em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe seu dia, sua semana, guardando, protegendo você e sua família, em nome de Jesus.